Então, a partir de agora, essa aula está sendo gravada e vamos dar início aí à nossa aula falando sobre ansiedade, depressão, crise do pânico, algo que tem atingido muitas e muitas pessoas no mundo. A gente consegue entender que é um mal do século. Nunca se falou tanto sobre esse tema. Eu nunca tratei tantas pessoas com essa questão. E hoje eu falei algo lá no nosso grupo do WhatsApp bem interessante. Hoje ou ontem. Muitas pessoas vivem um processo de depressão e às vezes não se deu conta de que está nesse processo. Não sei se faz algum sentido para você, mas a depressão ela é tão sorrateira, ela é tão sutil que às vezes ela se instala na vida da pessoa e a pessoa não se dá conta de que aquele processo de tristeza, de angústia, de querer ficar quietinha, de se isolar, já é um início de uma depressão. E eu participei de um evento no domingo. Eu fui convidada por algumas amigas que participaram de um evento na igreja delas. O nome do evento é Amós. É um evento onde trata cura interior, trabalha a cura interior. E eu fui para esse evento, fui lá para receber elas, né, nessa igreja. E ali foram, acho que 95 pessoas, não sei, que participaram desse encontro ali naquele final de semana. E ali os líderes escolheram algumas pessoas para estar trazendo um depoimento daquilo que eles viveram ali. E eu, né, com o meu olhar, é, com o meu olhar, né, de profissional, eu comecei ali a observar o que cada um trazia dentro dos seus depoimentos. E olha que interessante. Todos traziam relatos de depressão, de crise de ansiedade, tentativas de suicídio. Todos ali trouxeram depoimentos de problemas com a família, problemas que viveram em relacionamento. E essa é a questão mesmo. Esse é o emaranhado ali que cada um vive, né? Só que duas coisas me chamaram muita atenção ali, dentro daquele depoimento. Primeiro, são pessoas comuns, como eu e você, né? Pessoas comuns, que têm uma história de vida e que trazem muitas situações de mágoa, ressentimento, situações várias tentativas de suicídios, problemas com pai e mãe. Eu acho que todos falaram sobre esse assunto. Tentativas de suicídio, problemas com pai e mãe, problemas de abuso, todos. E esse é a principal chave de muitos processos de depressão. O que eu quero trazer para você? Se você vive em um processo de depressão hoje, um processo de ansiedade, crise do pânico, eu quero que você comece, se você tiver papel e caneta, ou se você não se preparou para isso agora, eu quero que você trabalhe na sua mente. O processo de depressão, ele é um processo de quê? De emoções que foram interrompidas dentro de uma situação que você viveu, que te trouxe mágoa, ressentimento, angústia, tristeza, medo, em alguma situação que você viveu. Ah, Viviane, mas eu não me lembro agora de nada disso. Tá, mas o processo da depressão, ela é acumulativa. É um empilhamento de emoções. A gente vai empilhando, vai acontecendo uma coisa, eu empilho. E eu estou forte emocionalmente, então eu vou empilhando. Até que chega uma hora que eu não consigo mais. Meu corpo não suporta, as minhas emoções não suportam. E ali é onde eu começo a me entregar. Desculpa. E aí esse processo de empilhamento de tantas decepções, de tantas mágoas, de tantos ressentimentos, aquilo vai gerando muita tristeza em você. E uma das coisas que eu acho muito interessante a gente começar a abordar, toda questão de processo de depressão são processos de situações que você viveu na sua vida
que em algum momento não foram resolvidas ali. Então, a depressão, eu costumo dizer o seguinte, que nós, quando a gente está assim, né? Tô triste, ai, tô sem ânimo, só quero ficar dormindo, ou então tenho perdido o sono. Estou comendo muito, eu perdi o apetite, porque depende do comportamento de cada um, né? Então, cada um age de uma maneira, alguns vão comer muito, outros não vão comer, vão cortar o apetite, outros vão ter muito sono, outros vão perder o sono. Então, cada pessoa vai se comportar de uma maneira. E aí, o que eu quero que você entenda? Antes de tudo, você vai tendo esses sintomas, e aí você fala assim, eu acho que eu vou procurar um médico para ver se ele me ajuda a sair dessa situação. E aí você procura um neuro, um psiquiatra, e você chega lá e fala para ele, ô fulano, eu estou sentindo, o que você está sentindo? Ah, eu estou sentindo insônia, uma tristeza, um desânimo, às vezes eu não estou com muita vontade de tomar banho, eu não estou com vontade de trabalhar, não quero me socializar. Ele pegou esse combo de todas as emoções que você tem vivido, ele não perguntou de onde partiu isso. Ele pegou esse combo, pegou todos esses papeizinhos aí que você falou, das emoções, colocou tudo dentro de um vidro e botou o nome assim, ó, depressão. Ah, isso que você está sentindo é depressão. E você vai embora com esse laudo. Ah, eu estou com depressão. Só de você carregar esse laudo, já tem uma questão, uma outra função emocional dentro de você, porque aí você se sente uma pessoa diminuída, uma pessoa diferente. Ah, eu estou com depressão. Aí o vitimismo se instala. Porque você está carente, você está cheio de situações e você quer que alguém te olhe diferente. E ali você vai vivendo. Quando você vai para uma terapia, que raramente as pessoas procuram, chega lá, dependendo do profissional, da linha que ele segue, ele vai abrir esse vidro de emoções, que é a sua mente. Ele vai dizer assim: olha, mas vamos colocar nome nessas emoções? E aí ele vai tirar. E cada emoção dessa que está guardadinha aí dentro de você, você precisa dar um nome para isso. Tudo isso tem um nome, tudo isso teve um início. E muitas das vezes, esse início dessa depressão que você está vivendo na fase adulta, ela começou lá atrás, na sua infância. Ela começou lá atrás no seu relacionamento com a sua família. Ela começou em muitos episódios que você viveu na sua infância. E aí, lembra que eu falei do empilhamento? Esse empilhamento chegou no estado da sua vida adulta, onde o seu corpo e as suas emoções não aguentaram mais, porque você nunca verbalizou, você não resolveu essas emoções lá atrás, e aquilo foi gerando um empilhamento tão grande, que quando você chega a olhar para isso, você nem lembra mais o que aconteceu, de fato. E aí você fala assim: nossa, eu nem lembro mais. Foram tantas coisas, foram tantos desafios, tantos problemas, que eu já nem me lembro mais de fato onde tudo isso começou. Faz sentido para você o que eu estou falando? Se você quiser compartilhar comigo aí, dando um ok, balançando a cabecinha para quem está com a câmera aberta, faz sentido, né? E aí, o que que acontece? A gente sai dentro de um psiquiatra, de um neurologista, somente com um laudo, com um diagnóstico, com um carimbo, mais um dentro de você, dizendo assim: isso é depressão, isso é ansiedade. E ele te dá simplesmente um medicamento para te ajudar a administrar suas emoções. Ele não resolveu nenhuma questão que está dentro desse baú, que é chamado alma. E eu, com o meu método, o meu trabalho, eu quero trazer para fora. Vamos lá, vamos dar nome para essas emoções? O que aconteceu? E a princípio você vai lembrar muito pouco, ou então você vai lembrar dos últimos acontecimentos, talvez uma traição, talvez uma decepção com alguém da família, talvez algo assim muito recente. Você não tem ideia de que há um empilhamento dentro disso tudo. Você não faz ideia.
E quando a gente começa a mexer e trazer nomes para essas emoções, você vai ver o tanto de sentido que vai ter dentro desse processo que você vem vivendo das emoções. Então, a primeira coisa que eu quero que você faça agora ou depois, você pode assistir essa aula quantas vezes você quiser, e se você quiser fazer esse exercício, vai começar a te ajudar. O que, que eu vou fazer aqui com você? Eu vou te trazer consciência. A minha intenção aqui hoje é te trazer consciência do que é um processo de depressão que muitas das vezes a gente passa por ela sem saber e ninguém traz essas informações para a gente. O processo de depressão são empilhamento de emoções que eu venho carregando desde muito tempo atrás. Primeiro ponto. Tá bom, Viviane, eu entendi. E agora, o que que eu vou fazer com essas emoções? Deixa eu pegar uma folha aqui. O que que eu vou fazer com essas emoções? Ou tem coisas que eu nem lembro mais. Nós vamos trazer nome para ela. Vamos imaginar, eu não sou muito boa no desenho, hein? Que isso aqui é você. Tá conseguindo ver uma árvore? Conseguiu? Deixa eu acender um pouquinho essa aqui com. Não sei, que a minha iluminação também não está muito boa, né? Vamos imaginar que você é essa árvore aqui. Agora ficou melhor, né? Você é isso aqui, tá? Você cresceu e você era aqui, ó, uma sementinha. E você foi crescendo. E aqui é a sua vida hoje, só o que você consegue visualizar. Só que para essa árvore, pensa aí na sua, em quantos anos você tem. A sua árvore, ela é da sua idade. Pensa que essa árvore, para quem gosta de planta aí, eu não sou muito boa nisso, quem gosta vai entender melhor. Essa árvore, para ela crescer e estar desse tamanho que você está hoje, ela teve muitas situações ali embaixo dela, né? Porque ela tem muitas raízes. A gente tem aqui várias árvores robustas, com muitos anos. E essa construção dessa árvore, ela me trouxe raízes profundas para que eu permanecesse em pé, porque por mais dos desafios que você vem vivendo, dessa angústia, dessa depressão, mágoa, todos esses sentimentos que estão dentro de você, por maior que seja, que causou danos na sua saúde emocional, você se mantém forte. Então, essa árvore tem raízes profundas e raízes boas, não só raízes ruins. Só que como que a nossa mente funciona? Ela quer captar somente aquilo que marcou ela de forma ruim. E tudo aquilo que aconteceu de bom está tão escondidinho lá dentro que a gente nem se dá conta. Quando a gente começa a contar a nossa história, a primeira rajada de coisa que vai sair são as coisas negativas que aconteceu. Não sei se você consegue se visualizar dessa forma ou se você consegue visualizar uma outra pessoa, porque às vezes é mais fácil a gente olhar o outro. Então, às vezes eu olho para o outro e falo assim, Viviane, eu lembro de alguém assim, e fulano é desse jeito, porque é mais fácil a gente olhar o fulano. Então, olhando para você, essa árvore ela tem raízes. Ela começou com uma sementinha lá na barriguinha da sua mãe, e da forma como a sua mãe te gerou, essa semente foi trazendo algumas raízes. Hoje é muito mais falado, né? A ciência hoje nos traz muito isso, que trazemos emoções nas nossas células, memórias celulares, desde a nossa gestação. Hoje se fala um pouco mais aberto sobre isso. Por quê? Tudo que a nossa mãe vive dentro da nossa gestação, ali nós somos um. Eu, na sementinha que está dentro do útero, e a minha mãe é um só. Então, tudo que aquela mulher viveu, ela inconscientemente, querendo ou não, ela passou para mim na gestação. Então, não pense na sua gestação dos seus filhos, não. Pensa na sua gestação como filha. Aqui só temos mulheres. Como que foi a história de vida da sua mãe? Você consegue entender quantos desafios essa mulher vivenciou? Hoje,
Talvez os nossos filhos podem ter uma percepção, mas nós sabemos que a vida dos nossos pais foram numa outra época e foram muito desafiadoras. Dentro dessa gestação pode ter acontecido que essa mãe passou por uma traição, essa mãe passou por agressões, passou por problemas com vícios, que antigamente ainda era muito maior a questão do vício do álcool, né? Os abusos ali eram muito, muito fortes também. Hoje a mulher consegue se posicionar um pouco melhor, mas antigamente ela era muito refém daquele marido. Então, essa mulher vivenciou muitas coisas. E essa gestação que ela vivenciou também trouxe muitas coisas. Então, você já vem numa sementinha com muitas raízes. Quando essa semente nasce e essa árvore começa a desabrochar, começa a ter muitas outras situações acontecendo até o dia de hoje. Então, quando eu falei lá no início do empilhamento de emoções que a gente vem trazendo, é sobre isso. Aí você começa a entender o quanto de coisas que trazemos. Não é só o que aconteceu ontem. Rosana, vocês estão me ouvindo? Rosana, se você quiser sair e entrar novamente, Rosana está dizendo que eu estou sem som. Sair e entrar novamente, talvez melhore para você o som, tá? As meninas aqui me deram ok que está ouvindo, tá bom, meu amor? Sai da sala e entra de novo para ver se vai melhorar. Deixa eu escrever aqui para ela que ela está sem som. E aí, nós vamos vivenciando tudo isso, tá? E aí vamos pela fase da infância, a fase da adolescência, a fase adulta, e aí nós temos a nossa vida, a nossa própria vida, as nossas situações, a nossa vida conjugal, a nossa vida profissional. A gente vem trazendo tudo isso, a vida escolar. Então, o que eu quero que você faça? Tem que adicionar o áudio ou estou ouvindo? Você está ouvindo, Débora, é isso? E aí, o que acontece? Eu quero que o primeiro passo que você comece a fazer a partir de agora. Comece a dar nome para as suas emoções. Traga à sua memória o que te levou a você vivenciar num processo de depressão pela primeira vez, que você identifica aí dentro de você. E você vai falar assim, Viviane, eu me lembro que desde muito pequena eu vivia num lar muito um lar emocionalmente muito difícil. E aí você vai pontuar isso. Olha, quando eu tinha 6 anos de idade, eu lembrei que eu vivenciei uma situação muito difícil com os meus pais. Vai lá dentro do seu caderninho, dentro da sua folha, faça uma árvorezinha e coloca aqui, ó. 6 anos eu vivi isso. Vai lá e pontua bem aqui embaixo, olha, porque aí você está crescendo. Começa a dar nome para isso. Ah, eu lembrei de um abuso que eu vivi aos 10 anos de idade, onde alguém me tocou sem permissão. Vai lá e coloca isso. Ah, eu me lembrei que quando eu fui para a escola, eu era adolescente, eu gostei de um menininho e uma amiga minha, que eu gostava muito dela, foi lá e roubou meu namoradinho. Anota isso. Se a sua mente te trouxe, é porque te marcou, tá? Vai e anota, vai dando nome para todas essas emoções que a sua mente está te trazendo, aquilo que te marcou, que te deixou triste. Ah, Viviane, eu lembro que quando eu me relacionei, casei, eu vivi uma traição. Isso me marcou muito. Coloca isso. Viviane, eu me lembro quando eu tive o meu primeiro filho. Foi tão difícil aquele parto, eu vivi tantas situações durante a gestação. Eu tive depressão pós-parto. Anota isso. Eu quero que você dê nome para o empilhamento de emoções que você vem trazendo durante a sua caminhada de vida.
Viviane, eu passei por um luto muito difícil de um filho, de um cônjuge, de um amigo. Anota isso. Eu quero que comece a fazer sentido que hoje, se você vive um processo de depressão, se você vive um processo de ansiedade, isso tem nome. Simplesmente isso tem um nome. Isso não saiu de lugar nenhum. Ah, eu comecei, eu levantei um dia, acordei com depressão. Não existe isso. Entenda isso. Outro passo. Deu nome para todas essas emoções que você vem vivendo? Fez sentido? Então, vamos começar a ressignificar isso? Começa a ressignificar. Viviane, o que é ressignificação? Quem aí sabe o que é ressignificar e quem não sabe? De qualquer forma, eu vou explicar. Quando eu entrei, né, para essa jornada de me tornar uma profissional em terapia, eu até estava falando isso ontem com uma cliente. Eu fui em busca de me ajudar. Eu não me conformava com aquela situação que eu vivia de depressão, de achar que a minha vida tinha acabado, que eu não ia ser ninguém, que eu não ia conseguir trabalhar fora mais. Aos 34 anos, quando eu tive uma experiência de que eu trabalhava numa empresa e a minha chefe na época disse assim para mim: coloque no papel 3 sonhos que você tem para realizar. E eu saí daquela reunião de uma forma tão péssima, porque aos 34 anos eu não tinha sonho. Eu tinha 3 filhos, os 3 pequenos ainda, e eu não tinha sonho. Pensa numa frustração de uma mulher aos 34 anos, com muita vida pela frente e sem nenhum projeto, sem nenhuma expectativa da vida. Porque quando você não tem sonhos, você não tem expectativas. E aquilo ali me chamou muita atenção e eu comecei a me entregar naquele processo de mim mesma, de me conhecer. Então ali eu comecei essa evolução e entrei por vários processos de depressão nessa caminhada. Só que eu não me conformava, eu queria entender, eu queria sair daquele estado. E ali eu comecei a passar pelo processo do autoconhecimento. Então eu estou nessa caminhada há mais de 10 anos do processo do autoconhecimento. E aí eu identifiquei muitas coisas. E eu ouvia muito os coaches, que eu fiz muitos cursos, muitas coisas, falando que eu tinha que ressignificar. E eu pensava assim, mas o que é isso? Ninguém me falava claramente do que era isso. O que é ressignificar? A ressignificação é você pegar um problema que está registrado na sua mente, que te impactou muito, que te trouxe um grande impacto emocional. Você pegar aquela dor, daquilo que você anotou no seu papelzinho, você vivenciar aquela dor novamente, pela última vez. Você não vai mais carregar ela. Ah, Viviane, eu não quero mais acessar essa informação. Quem te falou que você não acessa ela todos os dias, de forma inconsciente? Você vai pegar aquela informação, você vai voltar naquela cena. Eu estou te trazendo algo aqui muito precioso. Se você colocar em prática, eu tenho certeza que vai dar certo, porque é isso que eu faço dentro dos meus atendimentos e dá certo, e eu tenho visto muitos resultados. Você vai pegar aquele fato que aconteceu, que te marcou, que te feriu, que te trouxe decepção, mágoa, frustração, dor, porque depressão dói. Dói a alma. Não é uma qualquer dor, não. Ela foi lá e deixou um registro bem forte, assim, na sua alma. E você vai trazer um outro significado para aquilo que você viveu. Você vai voltar naquela cena, você vai olhar aquela cena toda de fora, porque ali quem vivenciou aquilo não foi a mulher de hoje, foi uma mulher talvez na infância, talvez na adolescência. Você vai vivenciar aquela cena, você vai trazer um novo sentido para aquela cena, porque agora você é adulta, você enxerga de uma outra maneira e você tem uma percepção que você pode fazer diferente. Isso é ressignificar. Isso é poderoso demais. Quando a sua mente, que é muito inteligente, ela faz o processo de voltar na dor e trazer uma nova informação em cima daquela dor, o que acontece?
ela simplesmente segue um novo caminho neural. Ela simplesmente te leva a vivenciar um novo trajeto, porque ela voltou lá e fez tudo novo. Gente, quando eu entendi que era dessa forma que funcionava, eu entrei em parafuso, porque eu falei, como que ninguém me falou isso antes? E eu fui voltando. Eu estou falando para você algo que eu fiz. Olha o que alguém escreveu aqui. Ressignificar é tornar um problema lá de trás, voltar na data de hoje e trazer um novo sentido para a minha vida. Quem falou isso? Não apareceu aqui. Espera que eu vou ver quem é. Débora. Exatamente isso. É exatamente isso. Ressignificar é pegar o problema que você viveu, entrar nele novamente, mentalmente, e trazer um novo sentido para ele. Isso vai te levar para um próximo nível. Isso vai levar você a vivenciar uma nova história. Só existe, eu estou falando de forma neural, de uma forma, de uma forma onde você volta na sua história. Eu vivencio aquela dor pela última vez, eu trago um comando para minha mente e eu começo a construir um caminho novo. Dessa forma, neural, gente. Eu não sou. Eu achei interessante que eu estou atendendo uma jovem que está num processo de depressão há algum tempo e ela foi no psiquiatra e ela tirou algumas dúvidas com o psiquiatra e falou assim: olha, aqui eu cuido da mente, de emoção, quem cuida é terapeuta. E eu estou falando de forma terapêutica. De forma neural, existe um caminho na sua mente que ela, por si só, vai fazer todo esse processo sozinha, porque ela é muito inteligente. Você é o ser mais inteligente que existe na face da Terra. Você é alguém que tem um poder absurdo na sua mente. Isso foi te dado antes mesmo de você nascer. Você querendo ou não, acreditando ou não. Você não nasceu para ficar presa dentro dessa caixinha das emoções. Você não nasceu para ficar preso dentro dessas dores, dessas marcas que tanto te ferem todos os dias. Tem algo do lado de fora dessa caixinha te esperando. Só que você só vai conseguir fazer uma vida nova, vivenciar algo novo, se você voltar lá e ressignificar o passado. Sem acessar essas informações pela última vez, porque você vai parar de acessar ela todos os dias. A sua mente vai parar de te trazer gatilhos todos os dias, porque você foi lá e resolveu. Aquilo que a gente não resolve, aquilo que a gente briga o tempo todo, a gente não resolve, a gente só resolve aquilo que a gente toma consciência, conversa e resolve ali. Se eu não resolver, aquilo fica dentro de mim martelando, martelando, martelando. Não me dá paz. Quando alguém que vivencia um processo de depressão já há muito tempo, por muitos anos, chega para mim e diz assim: eu não aguento mais. Eu queria viver. Eu queria viver normal. Não é assim quando a gente está num processo de depressão? Tudo que a gente deseja é ter uma vida normal. Uma vida de acordar de manhã todos os dias e ter prazer de abrir os olhos. Quantos anos, gente, eu acordava de manhã e eu falava assim, por que eu acordei? Eu estou falando para você algo que eu vivi. Eu sei a dor que cada uma sente em relação a isso. Eu vivi. Eu não tinha mais desejo de viver. Todos os dias era uma luta para sair da cama. Eu saía da cama porque eu tinha 3 filhos para eu cuidar. Era aquilo, não era uma motivação, aquilo me motivava, não, era uma obrigação. Porque eu também não era uma boa mãe para eles. Eu não conseguia ser boa para mim, como é que eu ia ser boa para eles? Então, quando eu entendi que eu precisava ressignificar, que eu precisava trazer novo sentido para a minha dor, que eu precisava vivenciar um novo caminho, eu consegui vencer o processo da depressão. Olha só, depressão é acúmulo de emoções não resolvidas, aonde eu acumulo só tristeza, angústia, mágoa, medo, vergonha. As emoções têm nome.
A ansiedade, o que é a ansiedade? A ansiedade, ela é um processo, a sua mente ela é tão poderosa que ela começa a te levar a você imaginar algo que você possa viver, mas baseado naquilo que você já viveu. Pensa comigo. Se você vivenciou um relacionamento tóxico e te causou trauma, a sua mente, se ela não foi reprogramada, se ela não foi ressignificada, quando você se interessar por uma pessoa, primeiro que se você não ressignificou, você vai atrair mais do mesmo. O que é atrair mais do mesmo? Se eu vivenciei um relacionamento abusivo, tóxico, e eu consegui romper com ele, mas eu não ressignifiquei, eu vou atrair um outro homem tóxico. Eu vou atrair um outro relacionamento difícil, onde eu vou passar por abusos novamente, abusos emocionais, abuso físico, abuso de todas as formas, porque a gente fala de abuso e a gente acredita que o abuso ele é uma forma de penetração, de sexo, não, existem várias formas de abuso. E quando você passa uma vez por algum tipo desses abusos, seja físico, seja sexual, seja emocional, você vai viver várias vezes ele se você não ressignificar, porque a sua mente ela tem um imã de registro e ela vai querer viver mais do mesmo, ela só tem aquilo registrado, então ela precisa se alimentar daquilo, ela vai atrair mais, ela vai atrair mais. Enquanto eu não vou lá e resolver, eu não consigo atrair coisas novas. É muito poderoso isso tudo que eu estou falando para você. Eu não sei se você já ouviu isso em algum lugar. Eu tive que estudar muito para entender dessa forma e passar dessa forma dinâmica para você, tá? Então, o que eu quero trazer para você? A ansiedade, essas emoções que vêm e tomam conta de mim, essa falta de ar, essa palpitação, esse suador, essa adrenalina nas alturas, que a minha mente, sem eu perceber, ela identificou que eu posso viver alguma coisa parecida daquilo que eu tenho registro que não foi bom. Olha como é que ela é poderosa. Ela em milésimo de segundo, ela rebobina toda a minha mente. Pegou um registro lá que parece com aquilo, ela joga para agora, faz você viver todas aquelas emoções novamente de algo que ainda nem aconteceu. É assim ou não é? Essa é a ansiedade. Ela tem um arquivo muito grande aqui dentro, chamado mente, que está cheio de registros negativos que não foram resolvidos. E somente essa informação que ela tem, quando ela vai vivenciar alguma coisa parecida, ela já tem aquele registro, ela vai lá buscar e vai te preparar. Como que ela te prepara? Te deixando aflita, apreensiva, com medo, sem saber por onde você vai passar. Algo que nem aconteceu. Quando as pessoas falam assim, ansiedade é você pensar no futuro. E você fala assim, mas eu não estou pensando no futuro. Eu não sei nem de que eu estou tendo medo. A sua mente sabe. E ela quer só te preservar, para que você não passe por isso novamente. Só que ela, para te preservar, ela faz você vivenciar tudo antes do tempo. E isso vai te destruindo. Te destruindo. Sabe por quê? Não é simplesmente emoções que você está vivendo. Não é simplesmente sua dor, palpitação, angústia, não é só isso. O seu corpo está entrando em colapso. Olha que interessante. Por que tem pessoas que vivem tantos processos de crise, de ansiedade, de pânico, que chega num estágio que o corpo dela não consegue mais administrar aquelas emoções? E ela tem que correr para um hospital para tomar algum remédio, porque o remédio já não está fazendo mais efeito. Eu pareço que eu vou morrer, estou tendo um ataque, meu coração está. Eu vou ter um infarto. Por que o seu corpo chega nesse estado? O seu corpo ele vai vindo nesses pequenos lances de ansiedade, tendo pequenos colapsos de descarga de adrenalina e cortisol, que é o hormônio do estresse, disso tudo aí que você vem viciando. Esses pequenos relapsos que você vai estar tendo aí, chega uma hora que ele vai acumulando, ele vai acumulando. O seu corpo não sabe mais o que é hormônio de ocitocina. Ele não sabe, ele nem reconhece mais o hormônio do amor. Amor, tem tempo que eu não sei nem o que é isso.
Eu não sei nem receber, e se eu dou tão tóxico, que as pessoas também nem sabem receber. Então, o meu organismo não lembra mais desses hormônios, e aí tudo que me governa é cortisol e adrenalina, cortisol e adrenalina, hormônios mais básicos que eu estou falando. E aí chega uma hora que o meu corpo está tão intoxicado, que aí eu chego naquele pico de que o remédio que eu tomo em casa já não faz mais efeito. E aí eu tenho crise de pânico e todo o meu corpo entra em colapso e eu acredito realmente que eu vou morrer. E é real. Não é coisa da sua cabeça como as pessoas falam. Para, isso é coisa da sua cabeça, toda hora você fica assim. Não, é real. O seu corpo está em colapso. Porque ele acreditou em tudo aquilo que você vem entregando para ele todos os dias. Está na hora, tá? Quanto tempo que você que está aqui me ouvindo comigo agora, você que está ouvindo essa aula gravada, quanto tempo você vem despejando tudo isso no seu corpo? Há quanto tempo você não pratica o auto-amor, o autocuidado? Você só quer dar para o outro, porque o vazio é tão grande dentro de você que você não recebe, que você quer oferecer o tempo todo para o outro, achando que isso vai te alimentar, achando que isso vai te preencher. E sinto muito, não vai. A única maneira de você vivenciar isso, uma delas, ressignificar as emoções ruins guardadas dentro de você, que são muitas, muitas. Eu estou dizendo para você que eu estou nesse processo já há alguns anos de autoconhecimento, alguns anos, e recentemente eu vivenciei, porque eu faço terapia, porque eu não sou boba nem nada, terapia é vida, puxando sardinha para mim, é vida. E eu faço terapia e recentemente a minha mente me trouxe uma informação. A minha mãe tem mais de 15 anos que é morta. E a minha mente me trouxe uma informação de que eu vivenciei com a minha mãe e eu não sabia. Eu não lembrava dessa informação. E eu vou compartilhar com você. Eu até falei sobre isso na aula passada, alguma coisa assim. A minha mãe sempre foi uma mulher muito submissa ao meu pai. Eles sempre se deram bem, sempre viveram uma união boa, tranquila. Nunca assistimos uma briga da minha mãe e do meu pai. Só que o meu pai sempre teve comércio, meu pai sempre teve mercadinho, né, mercearia, e a gente sempre viveu uma vida tranquila, graças a Deus. E aí, o meu pai sempre foi muito, muito, muito mulherengo. Ele sempre teve muitas mulheres. Dono de comércio, tinha uma vida estável, e a minha mãe era só uma dona de casa. E ela trabalhava em casa, né, cuidava dos filhos, ajudava ele na mercearia, tudo mais. E aquela mulher, hoje eu entendo, eu, Viviane, olhando com os meus olhos, eu entendo que a minha mãe foi uma mulher que ela decidiu fechar os olhos para tudo e viver a vida que ela queria viver. Ela tinha 5 filhos, nunca tinha trabalhado fora, viveu uma vida muito difícil com os pais dela, que ela foi abandonada aos 9 anos pela mãe, pela minha avó. Então, quando ela viu uma estabilidade de vida, ela permaneceu ali. Ela falou: eu acredito que ela deve ter falado assim: não quero nem saber o que ele faz, deixa eu viver a minha vida aqui. Só que esse processo dela engolir as emoções, ver ele, saber que ele traía e ela engolir aquilo e não resolver, fez com que ela engolisse essas emoções e adquirisse uma depressão muito profunda. E aos 52 anos a minha mãe veio a falecer de depressão. E foi muito difícil, né, a gente perder, né, ela muito nova, né? Uma mulher muito nova. Deus me livre falar que alguém de 40 anos é velha, gente. Pelo amor de Deus, eu sou uma jovem. Que depois que a gente passa dos 40, todo mundo é jovem, né? A gente não quer ficar velho, né? E aí, mamãe muito nova, né? E hoje eu entendo tanto de o que que fez nessa depressão. Por isso que eu não me importo de entregar uma aula dessa para você gratuita.
É um prazer para mim poder ajudar o maior número de pessoas, porque hoje, se a minha mãe tivesse viva, se alguém tivesse se levantado há 15 anos atrás e trago informações, ela poderia ter saído daquilo. Ela poderia ter estado viva com a gente hoje. Então, é um prazer trazer esse conhecimento. Eu sei, eu falei antes aqui de eu começar a gravar a aula que eu tive um dia extremamente difícil, e eu sei por quê, porque a gente vai levando aí informações e tirando pessoas de cativeiro, e a gente sabe que existe o bem e o mal não quer que você saia dessa caixinha, ele quer que você fique aí presa. E aí, eu dentro da terapia, de uma sessão de terapia, a gente conversando e eu falando sobre a minha mãe, e ali eu identifiquei uma raiz em mim. Lembra da raiz, que é a árvore? Aonde eu achava a minha mãe uma coitada, porque talvez ela não percebia, ela não queria enxergar o que o meu pai fazia, né, de trair, de tudo mais, apesar de ser meu pai ser muito carinhoso, de cuidar muito bem dela, só que a gente percebia, né? Então eu olhava para minha mãe e eu achava ela uma coitada, eu achava ela uma vítima do meu pai. E esse olhar para minha mãe de diminuir ela de quem ela é, me trouxe muitos prejuízos. Independente do que a sua mãe é, independente de como você enxerga a sua mãe, você pode ter certeza que ela é muito mais forte do que você imagina. Você não faz ideia do que ela vivenciou, do que ela engoliu, das dores que ela passou para que você chegasse até aqui. Nós, filhos, não temos ideia. Assim como os nossos filhos também não fazem ideia. E aquele olhar meu de filha, olhando para minha mãe, falava: nunca um homem vai fazer isso comigo. Ao meu julgamento. Eu olhava para minha mãe e falava assim: eu nunca vou deixar um homem gritar comigo. Eu nunca vou permitir me submeter financeiramente a um homem. Porque a minha mãe era submissa ao meu pai, ela dependia dele financeiramente, e na minha percepção de criança, eu achava que ela vivia tudo aquilo porque ela não tinha dinheiro para se manter, porque se ela tivesse, talvez ela ia embora. Essa era a minha percepção. E talvez não, talvez ela quis ficar naquela situação. Então, todo esse julgamento que eu trouxe sobre a minha mãe com uma inocência de criança, porque eu não sabia missa metade do que ela tinha passado, do que ela tinha engolido para criar aqueles 5 filhos. Eu não fazia ideia. Eu só tinha uma percepção de julgá-la. E a minha mãe, né, diante dessa depressão, diante de tantas coisas que ela vivenciou, ela se tornou uma alcoólatra. Então, eu tive uma mãe alcoólatra e foi muito difícil. Eu pequena, chegar em casa, ver ela alcoolizada, ver ela. Muitas das vezes ela não conseguia, ela bebia tanto que ela se urinava, né? Então era muito difícil a gente, como criança, ver a mãe daquela forma. Então a gente tinha vergonha dos amiguinhos que talvez iam lá em casa, porque ela sempre estava nesse estado. Então eu julgava muito essa mulher, mas eu não fazia ideia da dor que ela trazia. Ela trazia uma dor muito grande. E eu só sabia julgar e apontar. E eu fui uma filha muito rebelde. Eu fui uma filha, onde eu fui uma filha muito mal criada, muito rebelde, porque eu só queria saber de julgar. Deus me livre, porque eu não vou sujeitar isso, eu não vou fazer isso. E esse julgamento me trouxe muitas questões na minha vida pessoal. Por quê? Eu acabei me tornando uma mulher muito masculina. O que é uma mulher masculina? É uma mulher que se posiciona muito firme e ela tem muita dificuldade de se submeter a homens, ela é muito independente, ela tem uma atitude de tomar a frente das coisas, de resolver muitas coisas, porque o medo que ela tem de registrado aqui, que ela não faz ciência daquilo que ela está vivenciando. A minha postura foi formada lá atrás, com o que eu via da minha mãe passar. Então, eu achava que ela era fraca, que ela não tinha força, eu fui me tornando alguém forte, para que eu não vivesse a mesma história dela. Só que aí eu vivi uma história oposta.
eu realmente tinha muita dificuldade de me submeter, tanto em trabalho, eu não deixava patrão nenhum me mandar, eu tinha muita dificuldade de ser uma funcionária. Se o meu patrão chegasse e falasse alguma coisa, eu jogava a carteira e ia embora. Não me sujeitava a nada. Na escola, eu não baixava a cabeça ao professor. Eu, amiguinhos da escola, eu brigava com todo mundo. Eu me tornei uma pessoa muito rígida, muito dura, porque eu trazia um julgamento de uma mulher frágil. E graças a Deus, hoje, com todo o entendimento que eu tenho, todo o processo que eu fui tirando, essas camadas, porque são camadas, a gente vai tirando. Todas essas camadas que eu fui tirando, me conhecendo, sabendo que aquela mulher nunca foi fraca, que aquela mulher nunca foi vítima, ela fez simplesmente uma escolha de criar 5 filhos, de dar o que ela tinha de melhor, independente da forma como foi dado. Ela deu o que ela tinha, porque era tanta dor que ela carregava que ela ia oferecer o quê? Hoje, se eu tivesse a oportunidade de ter a minha mãe viva, eu acho que a gente teria um relacionamento de uma forma diferente. Só que aí isso também eu restaurei em mim. Hoje eu falo sem chorar, eu falo sem sofrer, porque eu restaurei isso em mim. Eu ressignifiquei a imagem daquela mulher fraca e frágil que eu tinha dentro de mim. Hoje eu sei que essa mulher foi uma mulher extremamente forte, que eu, diante da minha arrogância, do meu orgulho, eu não conseguiria passar metade do que ela passou. Eu não conseguiria. Eu não teria a força dela de ver o meu marido me traindo e eu fingir que eu não estou vendo, porque eu queria criar os meus 5 filhos com qualidade, pelo menos ter alguma coisa de bom. Aquela mulher foi forte, ela nunca foi fraca. Então, eu fazendo todo esse processo de escamação durante todos esses anos, comigo mesma, olhando para minha mãe, vendo quem era ela, restaurando ela em mim, eu tenho conseguido me tornar uma pessoa muito melhor. Primeiro comigo, depois para quem está ao meu lado, que é o meu marido, que sofreu muito comigo, muito. Pensa numa mulher autoritária. Então, hoje eu tenho sido uma esposa melhor, eu tenho conseguido ser uma mãe melhor, eu tenho conseguido ser uma pessoa melhor para quem está ao meu lado. Hoje eu não carrego ninguém, porque eu queria tanto ter o governo das coisas para que eu não me sentisse menor do que ninguém, que eu sempre queria estar à frente. Então eu sempre estava querendo, eu estava envolvida em tudo. Eu estava envolvida em todas as situações de amigos, de familiares. Eu estava sempre posta para ajudar todo mundo, sabe por quê? Eu queria preencher aquele vazio dentro de mim. Então, uma mensagem que eu quero trazer para você: emoções têm nome e a gente precisa olhar para ela. A gente precisa ressignificar, a gente precisa resolver cada questão. E cada vez que a minha mente me traz algo que eu preciso resolver em relação. Aqui eu falei da minha mãe, mas eu tenho muitas outras informações de mim mesma que eu posso compartilhar com vocês desse processo. Eu ressignifiquei a parte do trabalho, porque eu achei que eu não voltaria mais ao mercado de trabalho. Pensa, uma mulher jovem, cheia de vida, que ama estudar, eu me afundei em tamanha depressão que eu falei, eu nunca mais volto para o mercado de trabalho, eu não sirvo para nada. Quem aí já pensou nisso? Eu não sirvo para nada. Eu não tenho nada para oferecer. Tamanha era a dor que estava dentro da minha alma. A dor da humilhação, a dor da vergonha, a dor da rejeição. E quando eu consegui olhar para tudo isso, saber que aquelas emoções tinham nome, tinha algo acontecido que eu não tinha resolvido, e eu comecei a ressignificar e limpar. É uma faxina, e você vai limpando, vai limpando. E hoje eu consigo ser um canal para abençoar muitas vidas. Não somente nesse grupo que a gente tem, mas eu tenho outros grupos, eu tenho grupos de terapeutas, aqui eu tenho uma amiga querida que está aqui comigo, que a gente faz parte do mesmo grupo, e ali eu compartilho sempre algo que eu tenho para oferecer de bom, eu sempre quero trazer algo para ajudar, mas não de controle, mas de levar aquela pessoa a vivenciar algo novo. Antes eu queria ter controle. Hoje eu quero
Eu quero compartilhar as minhas experiências para que outras pessoas tenham essa liberdade. Carol disse aqui, olha, nossas são muitas emoções, tantas coisas vêm vindo à mente agora. Exatamente, Carol, eu acredito que eu vou falando e a sua mente vai te trazendo muitas coisas. E é isso que acontece. Eu quero te convidar a você sair dessa caixinha chamada emoções. Eu quero te convidar a você começar a fazer esse exercício diariamente, de dar nome para cada emoção. O processo do autoconhecimento, ele é um processo de você olhar para dentro e começar a resolver ponto a ponto. Hoje é dia 25 de junho de 2024. Talvez hoje inicie um novo ciclo na sua vida, com uma nova percepção de vida, com uma nova, puxa, eu não quero mais viver dessa forma, então eu vou precisar olhar para cada coisa dessa que me feriu e começar a ressignificar, porque eu quero viver. A gente não sabe até quando vai estar aqui. Talvez hoje seja o nosso último encontro. Talvez a gente vai ter mais 10, 20 anos pela frente. Mas que seja de qualidade, que seja diferente, que a gente não venha repetindo e repetindo dia após dia. Não é essa a vida que Deus tem para você. Eu tenho certeza que Ele tem algo muito melhor para você. Ele tem um caminho cheio de vida, cheio de paz, cheio de amor. A palavra dele diz assim, ó, eu estou à porta e bato. Se você deixar eu entrar, eu cearei com você. Isso não é religião. Isso é deixar aquele que te criou, o seu Criador, entrar e fazer morada dentro de você. Apesar de que ele já habita dentro de você, você querendo ou não. A Bíblia diz lá em Gênesis 1, 26, 27, assim, que ele soprou o sopro dele de vida nas suas narinas, antes mesmo de você nascer. Então, esse sopro, faz comigo assim, ó, respira bem fundo pelo nariz, ó. O nome disso é vida, não é uma respiração qualquer. Ele soprou vida nas suas narinas. Então, você estando em religião, você estando fora de religião, independente do que você, dessa caixinha de religião que a gente cria, ele habita dentro de você. Só que ele quer entrar, fazer morada e transformar. Aí sim você começa a ter a oportunidade de ter uma nova vida. Faça isso por você. Se respeite, se ame a ponto de você querer viver realmente uma nova história. Eu tenho certeza que você consegue. Certeza. Por que Viviane está dizendo isso? Porque eu vivi essa transformação. Há pouco tempo atrás, eu não queria mais viver. Para eu sair da cama era muito difícil. Eu saía da cama, tinha dias extremamente difíceis. Eu saía da cama e quando eu podia, que eu conseguia resolver mais ou menos, porque a casa era uma bagunça, as crianças já não estavam mais tão bem cuidadas, eu voltava para a cama de novo, porque ali era um lugar, quando a gente não está bem, pensa comigo, quando a gente não está vivenciando um processo emocional bem, o que, que o nosso corpo pede? Para a gente deitar e ficar assim, ó, posição fetal, porque isso te acolhe. Eu não sei se fez sentido para todos que estão aqui, todos que vão ouvir essa aula. Eu espero ter acrescentado algo na sua vida hoje. Eu espero que, através dessa mensagem, a sua mente comece a trazer uma nova percepção da vida. A depressão, ela tem fim, sim. Não acredite nessas histórias que dizem assim, ó, depressão não tem jeito, você vai ter que viver isso pro resto da sua vida. Você vai viver, sim, pro resto da sua vida a depressão se você não ressignificar. Mas se você está disposta a viver uma vida diferente, se você não consegue fazer esse processo sozinha, busque ajuda. E não precisa buscar comigo. Pode ser com qualquer pessoa que você se identifique, que faça um processo de cura de dentro para fora. Aqui eu não estou vendendo terapia. A minha função aqui é te trazer consciência. E eu quero que você leve essa consciência para todos os dias, que essa palavra comece a ecoar dentro de você, que você precisa olhar para isso e resolver.
aquilo que a gente não resolve, aquilo que a gente briga, a gente não resolve, tá? Queria, assim, saber se alguém quer falar alguma coisa, se alguém tem alguma dúvida. Se vocês fizeram sentido para vocês, se não quiser falar, abrir o microfone, pode falar aqui por mensagem. Se fez sentido, se você que fala, Viviane, mas eu queria saber isso, isso e isso, pode perguntar. Aqui a gente está numa sala aberta para você perguntar o que você quiser. Então, fiquem à vontade. Alguém quer falar alguma coisa? Fez algum sentido? Boa noite. Boa Meu nome é noite, Edneia. Edneia. Muito prazer, Edneia. Estava ouvindo você falar aí sobre o trabalho, né, de você não conseguir voltar a trabalhar. Eu tive uma experiência com. Eu sou enfermeira, tive uma experiência em 3 trabalhos onde eu passei por violência física e psicológica. E eu era muito eficiente, porque eu sou perfeccionista, então tudo que eu faço eu tenho que fazer com muita perfeição, numa tentativa de ser aceita, né? Porque eu Sim, fui muito rejeitada na infância, então eu tenho esse comportamento. E mesmo eu sendo uma empregada exímia, mesmo sendo enfermeira, no final eu estava sendo como se fosse uma governanta. Eu cuidava de tudo dentro de casa. Eu pagava as coisas, eu fazia caderno de notas e tudo mais. E eles me mandaram embora. E eu gostava muito do meu paciente. Eu me senti muito traída. Primeiro porque por ele, que eu acho que ele merecia o carinho que eu estava dando para ele, o trabalho assim humanizado que eu estava dando para ele merecia. Então eu achei que quando eles mandaram embora, eles não fizeram mal só para mim, eles fizeram primeiramente para ele. Era um sim, idoso, estava com Alzheimer, né? Trabalho com paciente com Alzheimer. E eles não deram o menor valor a todo o carinho, o amor, a meu esforço de fazer as coisas sempre perfeitas. E por isso eu entrei numa depressão quando eu fui mandada embora. Entrei numa depressão muito, muito grave. E eu acredito que ainda estou nessa depressão, porque eu não consigo mais voltar a trabalhar na enfermagem. E era um serviço que eu gostava muito. E agora eu tenho náusea quando eu penso que tenho que sim, trabalhar. Quando eu tenho alguma oportunidade, eu sim. me escondo, eu não Por que que consigo mais. acontece isso, Edneia? O que que acontece? A sua mente quer te proteger de você sofrer uma decepção novamente, de você ser traída novamente. E aí, essa proteção para que você não vivencie essa dor novamente que está registrada aqui dentro, ela faz você se afastar. Eu trabalhei com vendas muito tempo, Edneia. Edneia, né? Edneia. Edneia, eu trabalhei com vendas muito tempo. E quando eu saí dessa empresa, que eu gostava muito de trabalhar e tudo mais, quando eu pedi para sair da empresa, e eu voltei para o mercado de vendas, tentei voltar várias vezes em outros ramos, e eu não conseguia. Eu ia para a rua, eu me arrumava, pegava minha pasta, os produtos e ia para a rua. Eu parava dentro do carro, estacionava o carro e eu chorava, eu chorava, eu chorava. Eu falava, eu não consigo, eu não consigo. E eu voltava para casa, arrasada. Por quê? O meu marido falava, você tem que trabalhar. E eu não conseguia. É, tem o fato também, na minha infância, o meu pai tem um relacionamento muito, assim, até exagerado, né? Amizade, um amor muito exagerado, que depois eu descobri que não era bem, era manipulação. E a minha mãe tinha muito ciúme de mim e ela me tratava, fazia muito bullying comigo.
eu sofri muito bullying na infância. Então, aquela dor de ser rejeitada pela minha mãe, que eu precisava dela até mesmo para me proteger daquele sentimento patológico do meu pai, que não era amor. E, e ela me rejeitou. Então, todas as vezes que eu passo por uma situação igual, é como se me arrastasse de novo para o passado, eu tivesse que aquela criança que tem dentro de mim, ela ainda está Exatamente. sofrendo, eu não consigo lidar com isso Exato. ainda. Exatamente, Edna, é exatamente isso que acontece. A sua mente tem um registro de um impacto emocional muito grande, que foi na sua mente, você se sentiu rejeitada pela sua mãe. O que você viu, o que você sentia era um processo de rejeição. E aí você ficou registrado aqui, né? O nosso inconsciente, 95% dele é inconsciente e está aqui atrás. E aí eu vou lá e registro aquilo, e aquilo me gerou um impacto emocional muito grande. Olha o que você disse aí, ó. E até hoje acontecem algumas coisas que eu sinto a minha criança. É a criança mesmo que está ferida. É a criança que está sofrida. Eu até nem falei da criança, porque eu gosto muito de trabalhar a área da criança interior, porque tá tudo ali no começo. Como eu disse, nós começamos uma sementinha dentro da barriga e já carregamos muitas informações ali, muitas dores, muitas marcas, só que nós não temos consciência disso e a gente segue a vida. E ali, como eu disse, a nossa mente quer mais do mesmo, ela vai querer viver e ela vai trazer você para viver parecidos registros que você já tem. Então, o sofrimento não acaba. É algo que você vai levando diante da vida. Entra ano, sai ano e a vida só vai repetindo as mesmas coisas. Você só vai atrair pessoas que te ferem da mesma forma, que te rejeitem, que você se sente abandonada, que você se sente acuada. Você sempre vai atrair esse processo. Por quê, Eu Viviane? sinto Por que eu que nunca sou disso que eu tenho? suficiente. Eu me sinto assim como se eu nunca fosse suficiente. Por Sim, mais que eu faça, por mais que eu seja perfeita, sim, sempre há uma cobrança e sempre há uma rejeição. E eu não exatamente. consigo sair dessa caixinha que você falou, né? Eu não Exatamente. consigo sair dessa caixinha e estou desempregada, não consigo trabalhar e dificuldade de arrumar um psicólogo, um psiquiatra, e até mesmo de tomar remédio, porque eu estou sem dinheiro. E isso é uma coisa que me fere muito, porque isso me faz sentir diminuída diante da minha família, diante dos meus amigos, porque eu me sinto ninguém. Porque hoje em dia, quem não tem dinheiro, quem não tem trabalho, não é ninguém. Exatamente. E Assim olha eu me só, sinto. exatamente isso. Eu também me senti assim muitas vezes. Eu também senti que o processo de rejeição que eu vivia, de que eu trazia, era da minha mãe, eu me sentia rejeitada por ela, até pelo fato daquilo que ela viveu com a mãe dela, porque a gente vai repetir na história dos nossos pais também, tá? Tem uma história que a gente repete dos nossos pais. Então, a minha mãe viveu um processo de rejeição da mãe dela, onde a mãe dela vai embora e deixa ela aos 9 anos de idade, com duas crianças menores para ela criar, e ela cresce sem saber o que era amor de mãe, sem saber o que era amor de pai, sofrida, e você acha que quando ela vai ter filhos, ela vai viver, ela vai entregar o quê para os filhos? Aquilo que ela tem dentro. Então, ela não conseguiu, dentro da minha percepção, ela não conseguiu demonstrar um amor puro, um amor limpo, ela entregou o que ela tinha, aquele monte de situações dentro da mente dela. Então, eu acabei fazendo o que comigo mesma, Edneia, quando eu tive os meus filhos? Entregando aquilo que eu tinha dentro, que eu recebi da minha mãe, para os meus filhos. E aí, como os meus filhos se sentiram? Rejeitados, feridos, tudo isso. A história vai se repetindo. Se você olhar para sua mãe, a história da sua mãe e do seu pai, eles viveram algum processo dessa forma, e eles só repetiram. Você veio e pegou isso deles. Se você tem filhos, provavelmente você fez isso com seus filhos de forma inconsciente. É a forma como eles também devem se sentir. A história vai se repetindo, se repetindo. Quando eu tive consciência disso, e eu saí desse cativeiro das emoções,
eu tive uma conversa com o meu filho mais velho, primeiro, o segundo, que o primeiro é morto, né? Eu tive um aborto. O meu primeiro filho vivo, eu tive uma conversa com ele e ele falou isso para mim. Eu amei tanto aquele garoto, tanto, 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 da minha maneira, eu na minha cabeça, eu amei tanto ele. E ele nunca se sentiu amado por mim. Olha que loucura. Eu tenho uma filha que tem uns 2 anos que não fala comigo, e nesse período de trabalho, né, que eu fiquei viúva 2 vezes, então tive que criar meus filhos sozinha. Eu fazia tudo que eu fiz tudo que eu pude por eles, e agora ela me rejeita, ela não quer falar comigo por algum motivo que eu não consigo entender, Exatamente. e os outros A também É isso aí. se E aí a afastaram. gente vai levando isso para os nossos filhos. Aí, se você olhar, Edneia, para o seu relacionamento com a sua mãe, você vai perceber entre linhas que é só uma repetição de história que a sua filha está fazendo com você. Aquilo que você vivenciou com a sua mãe, ela está repetindo com você, e assim vai sendo, tá? Se esse ciclo não for cortado, não for ressignificado, as histórias vão se repetindo de geração em geração. Como eu faço isso? Esse significar, eu não consigo entender como é que é isso. Então, eu expliquei, olha, ressignificação você vai começar a pontuar todas as questões que você viveu emocionalmente desde a infância, que você lembra, e quando você começar a puxar, você vai vir muita coisa, vai vir muitas coisas. A princípio, você acredita que não tem tanta coisa que você nem vai lembrar. Quando você começar a buscar na sua mente, ela vai te trazer. Você vai começar. Isso eu estou falando para você fazer de uma forma sozinha, né? Então, você vai começar a fazer esse processo de olhar para cada coisa que te marcou e trazer um novo sentido para aquela história. O que é um novo sentido? Eu senti que a minha mãe me rejeitou, que foi muito difícil, parará. Aos 6 anos, eu lembrei de uma situação que aconteceu, que foi muito ruim. Você vai voltar, na sua mente tem esse registro. Você vai levar a sua mente a vivenciar aquela cena que você vivenciou de dor naquela infância. São duas pessoas, a Edneia de hoje e a Edneia pequenininha. Deixa eu pegar aqui algo para representar que vai fazer mais sentido. A Edneia de hoje é essa aqui, ó, essa menininha vermelhinha aqui, adulta. E a Edneia que vivenciou todo o processo, ela é pequenininha. Olha só, todas estão vendo isso aqui, ó. Essa Edneia aqui, ela tem consciência do que foi passar por toda essa trajetória até chegar aqui. Quantas dores, quantas marcas ela vivenciou. E ela vai, daqui de fora, você adulta, você vai lá encontrar com a sua criança ferida e você vai acolher ela, você vai amar ela, trazer um novo sentido da vida para ela. Você vai dizer assim, é como se você fizesse assim, Edneia, eu lembro de tudo aquilo, um nome carinhoso que você quiser, como é que você tinha um apelido na infância. Tudo aquilo que nós vivemos juntas, porque nós, é como se você estivesse na terceira pessoa. Tudo aquilo que nós vivemos juntas. Foi muito difícil, foi muito desafiador. Eu sei o quanto que você desejou ser amada pela mamãe. Eu sei o quanto que você esperou o carinho, a palavra de amor, de afeto. Ela não conseguiu te dar isso, porque ela não tinha. Ela só te deu o que ela tinha. E agora está tudo bem. Eu sou adulta e eu vou te oferecer esse amor. Porque hoje, na fase adulta, Edneia, não tem mais a ver com o papai e com a mamãe. Hoje quem resolve os problemas sou eu e é você. Aí, quando eu não consigo resolver os meus problemas e eu fico na dependência de alguém fazer algo por mim, eu não estou na posição de adulta. Eu estou vivenciando a dor da criança. E eu preciso que alguém venha e me acolha. Eu preciso sempre de alguém vir e me proteger, porque eu estou na dor da criança, daquele registro que tem dentro de mim desde sempre. Eu só consigo sair desse lugar quando eu rompo com essa postura de criança
E a adulta de hoje, com consciência de hoje, vai lá e abraça e acolhe essa criança, trazendo um novo sentido, porque cada um oferece somente o que tem. Se eu e você e todos que estão aqui não recebemos o amor que desejamos ter tido da nossa mãe, do nosso pai, a proteção, o carinho, a palavra as palavras positivas de afirmação, isso que a gente não recebeu deles, eles também foram vítimas. Eles só deram para a gente o que eles receberam. O meu pai e a minha mãe foi vítima dos pais deles, que também sofreram. Quero que vocês entendam que há uma corrente, é uma cadeia que vai se repetindo, porque é vítima de vítima, não existe culpado nessa história. Eu me sinto muito fragilizada para fazer esse tipo de coisa que você está falando aí. Eu me sinto muito frágil ainda. Isso demora muito, né? Não, isso não demora muito, isso depende da consciência que eu tenho. Até onde eu vou tomar uma atitude para mudar de vida e sair desse lugar que é onde não quero mais ficar, ou até onde eu não consigo porque eu ainda sou muito pequena. Eu me sinto fraca, você está muito na postura da criança, Eu me sinto assim, porque muito tomou fraca. tanto, desculpa a palavra, mas tomou tanta porrada da vida, que a adulta foi se diminuindo, diminuindo, e eu não consigo mais, eu estou muito pequenininha. E aí eu preciso sempre que alguém vem cá me socorrer, que alguém vem cá me estender a mão. Eu estou sempre dependendo, porque criança depende, adulto resolve. A minha proposta, Ednei, não sei se você está no meu grupo de WhatsApp, eu tenho um grupo de WhatsApp gratuito onde eu trago algumas informações ali, alguns áudios, que vai trazendo consciência. O processo que eu estou falando aqui é um processo de autoconhecimento, onde você vai olhar para você. O que eu falei hoje aqui, talvez você não tinha ouvido antes. E a sua mente recebeu essa informação. Isso aí ela vai trabalhar aí dentro. Ela vai te trazer uma nova consciência, porque você não tinha ouvido isso ainda. Então, aquilo que a gente recebe de informação nova, a nossa mente pega aquilo e ela vai fazer alguma coisa com aquilo. Se te confrontou, o que eu falei aqui hoje nessa aula confrontou alguma de vocês, você pode ter certeza que a sua mente vai te levar para um novo caminho de pensamento. A nossa mente, ela tem um padrão. Vamos colocar assim, ó. A minha mente, ela tem esse tamanhozinho aqui. Quando eu pego alguma informação e ela se abre, ela já não é mais daquele tamanho. Agora ela é de um tamanho maior. E ela não cabe mais naquele quadradinho que ela saiu, porque ela expandiu. O autoconhecimento é um processo de expansão, de mentalidade, de conhecimento, de cura. Aquilo ali você vai falar assim, puxa, mas por que eu estou agindo dessa forma? Eu preciso fazer alguma coisa para sair daqui. Dineia, quando eu comecei o meu processo de cura, de autoconhecimento, eu não tinha dinheiro. Eu estava desempregada, eu estava numa situação como você. Só que a gente hoje, graças a Deus, nós temos uma ferramenta que é isso aqui, ó, celular. E em vez de eu ficar rosetando, vendo nada que não vai me acrescentar, dentro do YouTube, dentro do Google, eu tenho imensos vídeos de autoajuda, de profissionais excelentes. Augusto Cury, um psiquiatra excelente. Eu tenho Paulo Vieira, eu tenho vários profissionais que vai me trazer conhecimento e vai me tirar, me ajudar a sair dessa caixinha. Por muitos anos, eu me alimentei de forma gratuita de conteúdos dessa forma, de profissionais bons e responsáveis, porque eu não tinha dinheiro para pagar. A minha primeira formação em terapia, quando eu comecei a sair dessa caixinha e querer viver algo novo, eu não tinha R$ 1 para pagar a minha primeira formação. E eu falei assim, eu quero muito fazer isso. Para me curar, eu não estava pensando em fazer para ajudar ninguém, não. Eu queria eu me curar. E eu falei, eu vou fazer esse curso. Como? E eu lavando a louça, pensando como que eu vou fazer, eu não tenho R$ 1, não consigo, nem não tenho nada. E aí veio no meu coração assim: pede ajuda a seus irmãos. Era no mês do meu aniversário. Pede ajuda nos seus irmãos como presente de aniversário. Eu falei, nossa,
vai ser ótimo. E aí, quando eu pensei nisso, aquele orgulho, aquela vaidade, aquela arrogância da Viviane, que era uma soberania dentro de mim, que eu não posso depender de ninguém, veio e falou assim: não, eu não vou pedir nada a ninguém. Não, Deus me livre, que humilhação pedir alguma coisa em alguém. E aí eu relutei, mas eu queria muito fazer aquilo lá. E aí eu fui e botei no grupo, eu tenho um grupo dos irmãos, eu fui e coloquei uma mensagem lá. Eu queria pedir um presente de aniversário em vocês. Eu queria fazer um curso de cura, não sei o que, não sei o que, e eu queria ver se vocês podem pagar para mim. É assim que eu entrei na minha primeira formação. E na mesma hora, para minha surpresa, eles falaram assim: quanto que é? Pode fazer que a gente paga. Gente, eu chorei tanto, eu chorei tanto, chorei tanto. Porque eu não esperava, porque era algo meu, era o meu orgulho, a minha vaidade, que não deixava eu receber nada de ninguém. Eu chorei tanto, 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 eu agradeci tanto a eles. Eu convidei mais 3 amigas fora do meu grupo para ajudar, porque era um bom valor. Na época era 4.000 e poucos reais. Pensa que coisa surreal. Você não tem R$ 1 para nada. Você pedir alguém para pagar um curso para você de 4.600 na época, se eu não me engano. Era surreal, tipo assim, eu não vou conseguir fazer isso, eu não tenho dinheiro, ninguém vai aceitar. E eu falei, eu vou dividir em 12 vezes, vai dar X para cada um. E todos aceitaram. E eles pagaram a minha primeira formação em terapia. E eu engoli aquele curso, engoli, era um processo de 1 ano. Eu engoli, eu assisti todas as aulas várias vezes, porque aquilo foi me curando, me curando, me curando. E eu falei assim, chegou num nível que eu falei assim, eu preciso levar isso para mais pessoas. Aí que eu fui entender o que eu estava vivendo. Olha só o que eu vou falar para vocês. A sua história de vida, todas as coisas que você viveu, não é uma história para você se enfiar dentro do buraco e se fazer de vítima. Quando você começar a ressignificar a sua história, você vai entender que a sua história pode ser um canal para abençoar muitas outras vidas. Todos nós que estamos aqui na Terra temos um propósito a cumprir. E o primeiro propósito de todos nós é único, o mesmo para todo mundo, o primeiro propósito. Nós escutamos muitas coisas na internet assim: qual é o seu propósito de vida? Qual é o seu primeiro propósito de vida de todos da humanidade? É servir o seu próximo. Independente como vai ser. Mas não é servir de uma forma onde você serve e se prejudica. Não. O que eu estou fazendo aqui hoje, eu estou servindo vocês. Quanto que vocês pagaram para ter essa aula? Ninguém pagou 1 centavo para estar aqui. Eu estou servindo vocês e eu sei que essa aula vai ser vista por muitas pessoas. É a maneira como eu estou. E eu falei da história de vida de alguém ou eu falei da minha história de dor? Aquilo que foi dor lá atrás, aquilo que foi angústia, foi tristeza, foi muita dor, não foi pouca não, porque eu sei o que é essa dor que vocês estão vivendo. Aquela dor hoje é canal. Ela foi transformada em ser canal para abençoar outras vidas. Então, para de acreditar que a sua história de vida, de dor, porque eu fui traída, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, eu fui abandonada, eu fui rejeitada. Você não sabe o que eu vivi. Eu fui estrupada, eu fui abusada. Essa dor que você vivenciou precisa ser ressignificada o mais rápido possível, porque tem muitas mulheres que precisam ouvir que tem como sair desse lugar. Essa é a proposta. Saia daí, saia desse lugar de vítima, saia desse lugar onde não tem mais jeito. Para mim não tem mais jeito, é o fim. Tem jeito, tem jeito. É só você mudar a maneira de você olhar para a sua vida. A sua história de vida, ela tem raiz forte, sólida, porque você passou por todo esse trajeto até aqui. Você é alguém muito forte. Você não é vítima, não. Você é uma mulher extremamente forte. Porque não é qualquer pessoa que chega até aqui com essa bagagem que você vem trazendo. Muitas desistiram no caminho, tiraram a própria vida. Muitas nem da cama saem. Muitas nem abriram a câmera para ouvir. Você é alguém muito forte e você precisa sair daí o mais rápido possível. Porque tem muitas outras pessoas precisando ouvir a sua história de superação. E eu tenho certeza que você vai conseguir.
Então, assim, não se façam. Não somos vítimas, somos protagonistas. De que forma que eu quero entrar nessa história? Como a vilã da história me maltratando, acabando comigo mesma, ou trazendo, ressignificar e falar assim: a minha história pode sim ser um canal para outras pessoas, porque eu vou sair daqui e eu vou ensinar outras pessoas como vai sair. É isso que eu estou fazendo aqui. Eu saí do fundo do poço, da humilhação, da vergonha, de tudo que você puder imaginar. E hoje eu estou falando para você assim, ó, faça isso, pontua aquilo, dá nome para essa depressão, dá nome para essa dor, ressignifica, se ame, se cuide, que você vai sair daí. Eu não consigo atender as pessoas de graça porque isso aqui é o meu trabalho. Eu vivo disso. E através dessa essa plataforma que você está, eu pago ela. Eu não te cobrei R$ 1 para você estar aqui, mas eu pago essa plataforma aí para você ter essa aula, para você ter essa privacidade de ninguém te ver. Isso aqui é pago. Obrigada. Eu estou oferecendo isso para vocês porque esse é o meu propósito de vida. Agora, sabe como você pode me retribuir? Ressignificando essa história de dor e transformando ela numa linda história. Vamos embora para cima? Bora. Isso aí, vamos ter outras aulas, tá? Diné, depois você pede o link na Geisa lá, que está no grupo, para você entrar lá no meu grupo, para a gente poder caminhar juntas aqui. Vamos ter outras aulas. Eu pretendo fazer outras aulas para a gente poder crescer e avançar juntas. Tá bom? Gostei de ver Obrigada. esse sorriso aí agora, hein? Então, meninas, já tem quase 2 horas que a gente está aqui. Eu quero deixar aqui para você o meu carinho, minha gratidão pela tua presença, esse tempo de qualidade que a gente teve junto aqui. Espero que tudo que a gente falou aqui possa acrescentar muito na sua vida, possa te trazer uma nova percepção, uma transformação. Gratidão por isso tudo. Hoje, né, como eu disse, foi um dia intenso. E eu vou pedir para você, se você quer me pagar por essa aula, se fez sentido para você, quando você lembrar, ore por mim, que a luta é grande. Tirar pessoas desse cativeiro custa alto. E assim, e eu sempre digo quando está muita situação acontecendo, muitos problemas, eu falo assim, olha, o propósito é maior. A gente passa por cima e vamos embora, porque o propósito é maior. Não é sobre a Viviane, não é mais sobre a Viviane. Agora é sobre tantas mulheres lindas que a gente pode alcançar, tá? Quem está lá no meu grupo do WhatsApp sabe que a gente está fazendo a jornada do autoconhecimento, que começa amanhã. E lá na jornada a gente tem 4 encontros como esse aqui, onde eu trago muitas informações de autoconhecimento, a gente vai falar sobre assuntos polêmicos lá dentro, e ali sim, que é um grupo, né, fechado, um grupo onde tem um valor simbólico para participar, ali a gente faz a ressignificação, porque ali é um grupo pequeno onde eu consigo te levar no raiz do problema e te tirar de lá, porque é sério isso. Senão você entra e você fica lá na dor. Então eu tenho que te levar lá e te tirar de lá. E dentro desse grupo a gente faz esse processo. E eu tenho só mais 3 vagas para essa jornada desse mês, né? E amanhã a gente começa a nossa jornada. E eu quero muito deixar aqui esse convite, se faz sentido para você, pode entrar em contato comigo e para que a gente possa caminhar junto aí na jornada. Tá bom? Grande beijo para você. Tenha uma noite abençoada e vamos começar essa transformação aí de dentro para fora. Tá bom? Sirleia quer falar alguma coisa?